Estou de volta, mais informações, 18 de junho de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. E vamos falar sobre o julgamento do inquérito da censura de Alexandre de Moraes. Obviamente, o resultado não poderia ser outro, né? Se inscreve aí, na descrição do vídeo, gente, tem conta bancária. Você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador e seja um colaborador. E não se esquece, ao se inscrever, aperte o sino das notificações, tá bom? Para não perder os nossos vídeos. E seja um apoiador aí, compartilhe os nossos vídeos, deixa o seu like, beleza? Ó só, ditadura da toga brasileira se supera e legaliza a ilegalidade. Cara, eu nunca vi um Supremo Tribunal Federal desrespeitar tanto a Constituição, tornar legal o que a Constituição, Carta Magna, diz que é ilegal. Existe uma nova Constituição, só pode, porque a Constituição Federal Brasileira, ela impugna literalmente, totalmente esse inquérito das fake news. Mas eu não entendo como é que a ação desses ministros é maior, mais válida do que a Constituição. Foi o que o povo assistiu nesta semana. Um STF julgando que o processo que investiga as chamadas fake news é legal, ainda que o próprio Supremo seja a vítima ou assim se considere o investigador, o que manda prender e apreender, e pasmem, o julgador. E aí? De quem tentar recorrer, pois é o Supremo a instância que decide também esse tipo de pedido. Você vai correr ao STF contra o próprio STF? Gente, e aí? Dos investigados que tentam, por meio de seus advogados, ter acesso aos autos do processo, pois são os togados da praça dos três poderes que também decidem sobre isso. E pelo jeito, apesar de afirmarem o contrário, não tiveram a papelada, mantiveram a papelada bem guardada nos cofres profundos da Inquisição. Eles falaram que tinham liberado para a PGR, o próprio PGR, procurador Augusto Aras, disse que não recebeu essa autorização. Os advogados também disseram, os advogados não tiveram também acesso, mas o STF, Alexandre de Moraes, disse que deu. Vivemos mais do que nunca a máxima criada pelos poderes de extrema esquerda. Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Assim, com ataques sem fim contra o poder executivo, com o apoio de alas escuras do legislativo e o jornalismo sujo e sem tetas, a ditadura está instalada. Pelo judiciário brasileiro, como afirmei recentemente em outro artigo. E as vítimas, os investigados, cuidado, podemos ser os próximos, não tem a quem recorrer. São prisões arbitrárias, invasões de residências e escritórios sem qualquer critério ou explicações plausíveis, apreensão de computadores, celulares e até de equipamentos de gravação. O motivo, segundo o ministro inquisidor e Marionete Mor, será triste descobrir o quanto foi usado por seus pares, descobrir quem são os componentes do chamado gabinete do ódio e como são financiados. A devassa nas contas dos investigados é o caminho da fogueira, com o apoio da grande mídia esquerdopata, liderada pela nave-mãe carioca, que recebeu bilhões e bilhões de verbas oficiais nas últimas décadas, perfis e páginas de apoiadores de Jair Bolsonaro no YouTube, Facebook, Twitter e outros, são acusados de receber dinheiro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Pois é verdade. Publicidades contratadas por mídias digitais, onde se determina um público-alvo específico. Por exemplo, canais com mais de 100 mil inscritos, homens e mulheres entre 25 e 45 anos de idade, são distribuídas automaticamente por um sistema eletrônico, também conhecido como robô. Que ironia! E isso é de conhecimento até do seu Zé da Barbearia, que gosta de assistir vídeos no YouTube e posta fotos dos cortes de cabelo no Instagram. O número de vinculações também é determinado pelo contratante, neste caso, a própria SECOM, e podem chegar a 2 ou 3 milhões de vinculações. De fato, um número assustador, mas pelo simples motivo de que estas peças serão encaminhadas para centenas de sites e canais, simultaneamente e só.
só se tornam custam com publicidade, efetivamente, se o internauta clicar no anúncio ou assistir até o fim. Alguém aqui faz isso? Pois foi assim que o canal Terça Livre, por exemplo, acabou financiado pelo governo Bolsonaro, ao ter 1.447 anúncios visualizados e ser agraciado com a gigantesca cifra de R$15. É, isso mesmo, a gigantesca... Gente, a fortuna que os caras ganharam. Cada anúncio efetivado custa em média 10 centavos, desvendado mais um escândalo com o dinheiro público. Pois é, o STF descobriu o escândalo com dinheiro público. R$15 do Terça Livre. É muito dinheiro, gente. Mas o STF não se deu por satisfeito. E para ter certeza de que vai encontrar os financiadores dos perversos ditadores nazistas e fascistas, assassinos de antifas, e resolveu quebrar o sigilo bancário de 10 deputados federais da base bolsonarista. Um absurdo jamais visto em nosso país. Sequer em tempos de regime militar que eles acusam de ditadura. Ou seja, nem no período dos militares, gente, a coisa era desse jeito. E olha que nós estamos em plena democracia, pelo menos é o que era para aparentar, né? Era para ser. Aguardamos ansiosamente a mesma decisão no caso dos parlamentares acusados de corrupção passiva e ativa, participação em esquemas ilegais de compras de voto e vendas de emendas e as mais diversas práticas de crimes no meio público e privado. Ah, esses aqui a gente esquece, gente. Afinal de contas, parece que o STF pode ser final. E para finalizar, 2 pitacos. A deputada federal mais lembrada pelas crianças que assistem aquele desenho da porquinha. Eita! Menino, tu não mexe. A bichinha tá dodói. Tu não mexe com a menina. Tu acha que eu vou dizer que a Peppa Pig é a Joyce? Não digo, não. Uma deputada federal mais lembrada pelas crianças que assistem aquele desenho da porquinha. Cor-de-rosa anunciou que está com coronavírus e sacramentou um quarto do pulmão atingido e lacrou. Não é uma gripezinha. Desejo saúde e pronto restabelecimento. Afinal, não pratico o ódio ou financio um departamento exclusivo para a criação de fake news contra os que considero adversários. E não sou eu quem estou dizendo. Foram os próprios assessores dela há mais de uma semana com provas, áudios e etc. Mas ninguém da mídia esquerdista deu em manchetes. E ninguém do STF mandou apreender, prender ou quebrar o sigilo de conta. Onde há fumaça, neste caso, me parece cortina. Há fogo. 2. Anunciam com estardalhaço os urubus de plantão das redações nesta quarta-feira, 17, com mais de 46 mil mortos. Brasil ultrapassa China. Sério isso? O tal vírus chinês se fez presente por lá? Oficialmente em novembro do ano passado, em um país com quase o mesmo tamanho do Brasil, mas com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, quase 7 vezes nossa população. Acreditam mesmo que foram só 46 mil vítimas? Eu duvido. É por isso que o comunismo tem lá o seu charme e muitos atrativos para alguns que querem governar sobre a bandeira vermelha. Mário Abraão, jornalista. Tá aqui, gente, a matéria, né? Eu acho que ele coloca aqui os pontos que todos nós já estamos vendo. O inquérito das fake news. Alicerçado em todo tipo de violação, né, da Constituinte, da Constituição brasileira, acabou de ser aprovado. Ou seja, nós temos um STF que a sua caneta vale mais do que a Constituição brasileira. Está na hora de nós pegarmos a Constituição brasileira e colocarmos ela de lado, porque pelo que eu acabei de ver, pelo que nós estamos vendo, ela não vale de nada, né? Ministros tomaram ações ao arrepio da lei, desconsideraram ela. Mas uma vez a gente vê o STF mudando regras, mudando jurisprudência, mudando entendimentos, passando por cima, né, de leis que já existem para criarem seu... Vocês viram, gente, foi por 10-1. Eu não sei quem foi o ministro, né, eu só vi o título de uma matéria. E, para ser sincero, eu não quero nem saber quem foi o ministro, porque esse que votou contra, no meu ponto de vista, foi só para dizer que não foi unânime. Só para não foi unânime, para não ficar feio. Para não ficar feio, né?
para não ficar feio. Mas enfim, é triste a gente ver o Supremo Tribunal Brasileiro tomando essas ações. E, enfim, a ditadura do STF está instaurada. Prisões sem lógica, sem você saber por que você está sendo preso, como a Sarah Winter, que não tem acesso ao processo para poder se defender. Como é que uma pessoa se defende se não tem acesso à acusação, nem sabe por que está sendo acusada? Complicado, né? Você tem um monte de corruptos aí soltos pelo próprio STF. Você vê que engraçado, né, gente? Agora, vem cá. A mulher é presa sem antes ser julgada. Nem sequer o processo dela foi analisado. Ela já foi presa. Mas Lula, condenado em 3 instâncias, foi solto. Pelo mesmo STF. O mesmo STF que mandou soltar a família Barata. Pessoal lá do Rio de Janeiro, sabe? Na corrupção dos transportes. O mesmo STF que protegeu o Helder Barbalho. Agora parece que foi, né? Mas protegeu. Protegeu o pessoal lá do Paraná. Você vê que engraçado, gente? Como o nosso STF, ele é literalmente ao avesso e é pra gente achar bonito. É pra gente rir disso, é pra gente dizer que nós nos orgulhamos vendo o STF soltar bandidos e prender pessoas que manifestam a liberdade de opinião. O pessoal dos antifas que quebraram um monte de coisa foram soltos. O menino que rasgou a bandeira nacional foi solto. Foi solto, simplesmente. O caso do presidente da facada, arquivado. E a conclusão é que não houve mandante. Eu falei, mas viram o telefone? Não. Por quê? Porque também o STF não deixou. Você vê que interessante, gente? Conclui o caso com uma prova que está sendo protegida pelo próprio STF. Por que o STF não liberou? Já que não tem nada a esconder, por que não libera? Ou será que nesse telefone tem alguma coisa que liga? Vocês entenderam? Eu não disse nada. Eu não disse nada. Tá bom? Eu só falei que liga. Telefone liga, é para ligar, né? Ligar, enfim, liga. 2, 3, 4, 9, 9, 5, 10, né? Enfim, Canal Brasil Notícias, gente. Fui. Esse é o nosso Brasil.